Voltamos com o episódio e eu quero começar com uma pergunta para a doutora Mila. Como que surgiu a ideia dessa pesquisa, né? É porque a gente ainda não entrou a fundo de como que foi, né, a pesquisa, mas assim, brevemente, como que surgiu essa ideia e como que é a pesquisa, né, para o pessoal que não conhece ela ainda. Sim, vou trazer dados alarmantes para vocês entenderem a importância disso. A hipertensão é uma das principais causas de morte no mundo ainda hoje. A hipertensão é de extremamente fácil diagnóstico, mas apesar disso, menos de metade dos hipertensos do mundo sabe que é hipertenso. E dos hipertensos do mundo, as taxas de controle estão em menos de 20% nos melhores centros do mundo. Uma doença de fácil diagnóstico e de muito fácil tratamento, através de vida saudável e através de medicamentos que no Brasil tem vários gratuitos, tanto na rede pública quanto no programa Farmácia Popular. Então, por que a hipertensão ainda faz todo esse estrago na população? Nós temos vários motivos para isso, incluímos aí a falta de sintoma. Ao não ter sintoma, as pessoas não procuram tratamento, não procuram atendimento médico e não se tratam adequadamente. Mas existe também a dificuldade de acesso a médicos, mesmo a medicamentos, apesar de gratuitos no Brasil. Mas além disso, mesmo quando bem tratada, a gente tem uma redução de risco de eventos graves drástica, muito boa, mas ainda assim as pessoas estão padecendo. As pessoas estão sofrendo, ou seja, nós não conseguimos reduzir todo o risco da doença hipertensiva e nós chamamos esse risco não reduzido de risco residual. Nós reduzimos muito o risco de um infarto, de um AVC, de uma nefropatia, mas nós ainda temos um risco não reduzido mesmo com os melhores tratamentos instituídos. Como assim? E o que é o risco residual? É esse risco para o qual ninguém está olhando. O que mais falta para melhorar a saúde cardiovascular da nossa população? Dos pacientes hipertensos ou portadores de outras doenças cardiovasculares. E esse olhar para isso nos chamou a atenção. Ao mesmo tempo que nós temos visto a ciência pesquisar esse tema. Se você entrar em bases de artigos científicos médicos e você digitar o termo espiritualidade, você vai ter dezenas de milhares de artigos já produzidos no mundo. Nossa pesquisa é uma dentre tantas milhares, tem as suas inovações, sim, mas eu quero dizer que esse é um tema que está em evidência na pesquisa científica em todo o mundo. E a nossa Sociedade Brasileira de Cardiologia tem isso e já há mais de 10 anos traz esse tema para os principais congressos de cardiologia do Brasil. E como foi essa condução dessa pesquisa? Explica pra gente como foi seu protocolo, como a espiritualidade entrou, né, e como vocês mensuraram isso de forma científica. Sim, essa pesquisa envolveu 100 participantes, 100 pacientes participantes divididos em 2 grupos. Metade foi submetida à intervenção e metade foi o grupo controle, não recebeu nenhum tipo de intervenção. O grupo intervenção, ele recebeu durante 12 semanas, ou seja, 84 dias, mensagens no WhatsApp deles, simples desse tanto. Essas mensagens tiveram um roteiro redigido por nós e incluía um grupo de cerca de 15 vídeos, mensagenzinhas curtas de pessoas famosas, citações para reflexão e algumas tarefinhas relacionadas ao conteúdo do último vídeo. E o conteúdo trabalhado, todos os dias tinha alguma mensagem dessas. Ou era um vídeo, ou era uma mensagem de reflexão, ou era uma tarefinha, ou era um aviso de folga. Mas todos os dias a pessoa recebia essa tarefa e sempre demorava, exato, e sempre demorava muito pouco, coisa de não mais do que 5 minutos. Para fazer, ou assistir o vídeo, ou fazer a tarefinha solicitada. E elas continuavam na sua rotina diária? Ou elas estavam internadas? Não. Não, todas elas na sua rotina diária. Elas foram avisadas que precisavam responder as mensagens, mas a gente não estava preocupado com o conteúdo, para não inibir as pessoas. Mas nós queríamos que tivesse uma resposta para que as pessoas se engajassem. E todo o grupo de 100 participantes usava medicamentos para pressão
Só que os mesmos medicamentos em uso no começo da pesquisa foram mantidos durante todo o processo e ao final. O que nos diz que, e nem os hábitos de vida, o que nos diz que a alteração da pressão não foi devido à mudança de medicamento nem a hábitos de vida. E a intervenção, exato, a intervenção que aconteceu foi essa que nós colocamos. E foram trabalhados basicamente 5 temas nesses 84 dias. Perdão, gratidão, otimismo, propósito de vida e bem-estar espiritual. Isso coaduna com o que a Patrícia estava falando. O propósito de vida foi um dos temas trabalhados, estimulados, questionados e trazidos para a tarefa. Por exemplo, escrever qual é o seu propósito de vida para curto prazo, para médio, para longo prazo, quando a gente passa etc. o papel, né, isso tá impactando. Existe uma técnica de pesquisa, a pesquisa usa o termo journaling, que é diário, é escrever. Escrever o que você está sentindo. Isso é uma técnica terapêutica. Interessante como coisas antigas estão aqui na nossa frente para serem usadas. Esse caderno é um caderno. Olha o journaling da aqui, Patrícia. olha as datas. É o journaling dela. Todo dia eu tenho que mandar. No final do dia eu sou obrigada a mandar uma mensagem de voz para minha terapeuta. Então não é journaling. Vai ter que escrever. Não vou escrever. Eu chamo de escritoterapia. Exatamente como foi o meu dia, né? Para que a gente sentiu. tenha uma evolução considerável na terapia, porque sempre que chego em terapia, eu falo, como que foi essa semana? Eu falo, então, não lembro. Tantas coisas. E aí, como foi, então, eles recebiam, vocês fizeram sequenciais ou eram aleatórios os assuntos? Perdão, caridade, eram aleatórios? Eram mais ou menos aleatórios, embora, uma vez pré-determinado, foi feito exatamente da mesma forma para todos os participantes. Então, não era necessariamente 15 vídeos sequenciais, tinha um vídeo, depois tinha uma mensagem, uma tarefa, um vídeo, mas não era alternado exato. E eles sabiam que era relacionado à espiritualidade ou não? Vocês vão participar de uma pesquisa Sabiam. E esse roteiro, exatamente com essas perguntas, com essas mensagens, depois de passado o tempo da pesquisa, foi disponibilizado em algum lugar? Ainda não, estamos pensando em como fazer isso. Tá. Talvez criar um aplicativo para smartphone, inclusive para prosseguir a pesquisa. Exatamente. E o interessante é que foram avaliados diversos parâmetros de pressão arterial e saúde vascular no começo e no final das 12 semanas. Fazer essa pergunta. Então, eles passam por uma avaliação anterior, se vocês coletam dados como eles estavam. Exato. Eles passam pelo processo e depois vocês coletam dados como eles estavam depois. Depois das 12 semanas. E como que foi essa percepção? Como foi esse resultado? Assim? Foi maravilhoso. Nós tivemos uma queda da pressão arterial sistólica de consultório. A sistólica o pessoal chama de máxima, leigamente, a pressão máxima. Semelhante ao que algumas intervenções não farmacológicas também podem trazer, como prática regular de exercício físico, redução do sal da dieta, que todos já sabem que são muito importantes para melhorar o controle da pressão arterial. E que é mais fácil porque é visível. Né? Assim, ele é material, eu vou tirar o sal, então eu vou ter esse resultado. Eu vou fazer a prática regular de exercícios físicos, também é palpável. Agora, essa do sentimento é muito difícil medir. E assim, eles gostariam de fazer uma pergunta também. Eles, além da pressão, da pressão arterial e de todas as outras vantagens relacionadas à saúde física. Mas eles levantaram também, eu sei que a pesquisa não era voltada para outros itens relacionados à saúde, mas eles também comentaram que melhoraram também aspectos psicológicos. Sim, nós tivemos algumas participantes que muito interessantemente nos relataram um bem-estar muito grande. E 2 em específico chamaram muito a atenção da gente. Uma disse que se sentiu muito melhor e que as pessoas ao redor, inclusive, questionavam o que estava acontecendo com ela. E uma outra que tinha tido uma discussão com uma grande amiga há um tempo atrás, não sei dizer quanto tempo, disse que aproveitou uma das tarefas, que era ir lá e pedir perdão para alguém que precisava. Falou, eu vou aproveitar a oportunidade. Foi desde aquele dia elas se encontraram todos os dias e retomaram a amizade. E tudo fazia muito sentido para elas. Gente, eu já tô até arrepiando. Porque a gente sempre vê assim, como espiritualidade não é mensurável, você não consegue medir efeito de espiritualidade. E essa pesquisa nos traz
uma forma. A gente, para pesquisa, a gente medição. tem questionários, sim. mas esse é um outro aspecto da Objetivos. pesquisa. É. Nós Tá. temos alguns questionários que foram usados, mas ainda esses dados não foram avaliados, então não posso falar sobre essa informação entendi. ainda. E aí você estava falando, né? Desculpa, a gente ficou muito empolgada. E você estava falando do resultado. Nesse momento Sim. a gente ficou empolgada com E o resultado, além da queda da pressão, nós tivemos a melhora de um parâmetro chamado função endotelial, avaliado pela dilatação fluxo-mediada. Endotélio é a parte interna dos vasos sanguíneos, a camada interna. E o consenso de dilatação fluxo-mediada europeu, publicado há alguns anos atrás, nos diz que esse parâmetro é o melhor parâmetro atualmente conhecido para avaliar intervenções não medicamentosas e de curto prazo como a nossa. Olha, Porque é o melhor gente, parâmetro não sabia. que se altera nesse prazo curto e com intervenções mais sensíveis. Se ela aumenta ou se ela diminui o diâmetro da veia, é uma coisa assim? É mais ou menos. Ele tem a ver com a capacidade de reatividade do vaso sanguíneo. O vaso sanguíneo saudável, ele é elástico e, portanto, ele se dilata e contrai conforme a necessidade. O vaso adoentado, ele não tem essa capacidade porque ele é rígido. E aí ele se Então não tem essa dilatação. dilatação. Ele só não tem a capacidade de dilatação. Então, nós conseguimos avaliar por esse parâmetro e esse foi o nosso grande resultado, mostrando que essa intervenção realmente foi benéfica. E eles Metáfora reduziram, para as habilidades comportamentais como resiliência e adaptação. E a gente vai segurar esse assunto, porque a gente tem um próximo bloco ainda, minha gente. Desculpem, mas é isso.